Obrigada a todos, boa tarde. Como o Ricardo já fez aí a deferência, meu nome é Ana Carolina Maser, então eu estive coordenadora geral de integridade no Ministério da Agricultura e agora vim compor a equipe de compliance do escritório Trent Rossi Watanabe. Eu brinco que eu estou na mesma mesa, né? Eu só estou do lado diferente agora, estou sentada do outro lado da mesa, mas continuo falando sobre o tema, a gente continua engajado, principalmente nessa relação público-privada, esse compartilhamento de responsabilidades que a gente acha que tem que haver entre os setores público e privado, né? E desmistificar muita coisa que existe aí nessa relação. Então, quero convidar as nossas sócias, a sócia Daniele Valois e Heloísa Welzi, que são especialistas no tema, para poder falar um pouquinho mais de o que é o ESG, para quem não conhece, como é que ele se apresenta no setor e como é que a gente, inclusive, pode enxergar a atuação dos selos de premiação no Brasil hoje. Quer começar, a Dani? Boa tarde a todos. Então, meu nome é Heloísa. Queria começar falando um pouquinho mais genericamente do que é o ESG. Não sei se todo mundo conhece isso, mas é a sigla em inglês para meio ambiente, social e governança. Eu gosto de dizer que o que importa mesmo nessa sigla são os dois primeiros pilares, que é a questão do meio ambiente e a questão do social. É a questão do meio ambiente, principalmente, mas junto com a questão social, que dirigem todo o esforço de ESG. A questão do meio ambiente, muito por conta das mudanças climáticas, da crise climática que a gente já vive, e as questões sociais, principalmente por causa dos pontos de desenvolvimento estabelecidos pela ONU. Então, a gente tem a questão do trabalho não ser trabalho escravo, da obediência às leis trabalhistas. A gente tem todo um arcabouço legal, tanto para meio ambiente, quanto para as questões sociais. E aí a governança, não é que ela seja menos importante, ela é importante, mas ela é um viabilizador do atendimento das exigências legais que já existem sobre meio ambiente e sobre a parte social. A governança tem o papel hoje de verificar se a empresa atende às exigências legais em relação ao meio ambiente, em relação ao social, e tem o dever de preparar a empresa para poder continuar atendendo às exigências que estão por vir. Como é que a gente sabe que as exigências estão por vir, né? O ESG já é uma realidade muito importante no mercado exterior. Vocês já devem ter ouvido de gente que ou não consegue receber pagamento, ou não consegue fazer vendas, não consegue exportar, porque não atende os padrões legais de exigência europeus ou norte-americanos. A gente já vive essa realidade, a gente atende clientes com essas questões. Então, e a questão da sustentabilidade, que, no fim, tanto o meio ambiente quanto a parte social e a governança, elas estão olhando para a sustentabilidade. E isso não é uma onda, não é uma coisa que vai passar, vamos ficar aqui e esperar ver se isso passa. Não vai passar. Não vai passar porque a crise do clima, ela não é uma impressão, nem um modismo, nem nada parecido. É uma coisa que afeta diariamente todo mundo. Então, não é uma coisa que vai simplesmente passar, e certamente não vai passar enquanto o homem não alterar o meio dele de influenciar no planeta, que é a tal do antropocentrismo, a antropoera que a gente vive de alteração no clima e no meio ambiente por causa do homem, das coisas que o homem faz, enfim. Então, isso não vai passar. É uma coisa que a gente também vê muito forte quando a gente fala de ESG, é uma preocupação que eu acho super válida das empresas, com custo, né? Você vão aumentar os custos quando a gente pensar em atender todas as exigências do ESG, mas hoje ficar atento às questões ESG
é um jeito de viabilizar negócios, de se manter e até de aumentar a competitividade. Então, não é uma coisa só que é bom ter, é legal, ele atende, ele tem um selo, ou, enfim, não é só o bom, é que se você não tiver, você não vai conseguir fazer negócio. Se você fizer negócio, talvez você não consiga receber, e assim por diante. Então, assim, por isso que a gente tem chamado muito a atenção das empresas em relação a isso. E aí, outro paralelo que a gente faz, do que a gente vê, aconteceu na Europa e aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu e acontece, é que, para mudar essa mentalidade, o comportamento em relação às questões de meio ambiente e questões sociais, a gente vê muita alteração nas questões de tributos, de taxas, etc. Por quê? Porque dinheiro direciona comportamento, e um jeito do governo ou dos governos direcionarem comportamentos ou dando benefícios para quem assim se comporta, né, ou se comporta de uma determinada forma, dando incentivos fiscais, e, do outro lado, a gente não pode dizer, e não é tributação, mas também a aplicação crescente das multas, que tem aumentado muito, o descumprimento das leis, por exemplo, de anticorrupção, ou a mesma questão para as multas ambientais. Isso a gente vê não crescendo. Então, eu diria hoje que a gente tem esses dois fatores para incentivar as empresas três fatores para incentivar as empresas para prestarem atenção no ESG. É permanecer no mercado e assegurar a sua competitividade, poder até crescer nesse mercado. Os tributos, os incentivos fiscais, incentivos e benefícios que vão ter acesso, se adotados determinados comportamentos. E o terceiro ponto, embora isso eu falo mais até por uma impressão pessoal, mas acho que depois a Dani vai dar um exemplo bem bacana disso, é pela questão reputacional. Principalmente após a pandemia, as redes sociais ganharam uma força, já era grande, ganharam uma força maior ainda. Então, assim como os tributos, hoje a gente tem estudos que comprovam que eles dirigem comportamentos. Num futuro próximo, e eu até diria que já é presente, a questão reputacional também vai dirigir esses comportamentos, e vai ser uma coisa muito importante, a imagem, né, da empresa. Isso é uma questão que a gente vai ver bem viva daqui para frente. Eu queria só que a Dani desse o exemplo, que eu acho muito ilustrativo disso. Eu acho interessante mencionar que qual foi a grande mudança, né, dessa nova era que a gente vive. As empresas, historicamente, elas se preocupavam em cumprir minimamente as exigências legais para critérios operacionais, avaliação de risco, etc. Hoje, a mudança de mindset, considerando o capitalismo dos stakeholders, né, do impacto em cada membro da cadeia de suprimento e da atuação da empresa, é que não se espera mais que a empresa simplesmente cumpra a lei aplicável à sua atividade. Se espera que a empresa faça o que é correto. Um exemplo muito emblemático que aconteceu na Austrália, que eu acho que esclarece muito isso, que até gerou debates no mundo jurídico, no mundo do compliance, é o caso, não sei se vocês conhecem, mas da Rio Tinto, na caverna de Juukan Gorge. O que aconteceu nesse caso? A Rio Tinto vinha explorando uma mina e, com base em todo o licenciamento ambiental e todas as autorizações que ela tinha, né, necessidade de obter no governo da Austrália, ela prosseguiu com as explosões daquela mina, né, com as operações como planejado. Em determinado momento, eles perceberam que tinha um sítio arqueológico aborígene na área que eles pretendiam fazer uma explosão. E, mesmo com essa informação, eles seguiram adiante e fizeram a explosão. Muito pouco tempo depois dessa explosão acontecer, obviamente que a gente não tem detalhes do caso, mas, de acordo com as informações, eles tinham as autorizações ambientais, todas as autorizações necessárias, nenhuma restrição para prosseguir naquela área específica. Mas, imediatamente após aquela explosão, os próprios funcionários da Rio Tinto começaram a divulgar, porque se sentirem ofendidos, sob o ponto de vista cultural, a atitude da empresa. Em muito pouco tempo,
parte da liderança da empresa foi demitida porque os acionistas se sentiram na obrigação de fazer isso, porque a repercussão reputacional foi tão séria, tão grande, teve inclusive repercussão, obviamente, nas ações da empresa, que os acionistas não puderam fazer nada além de cortar aquela atitude imediatamente, e os funcionários e a gerência envolvida não teve nem como se defender ou apresentar qualquer tipo de alegação ou defesa nesse momento de repercussão midiática. Porque hoje, no momento em que a gente vive de vazamento de informação, de era da transparência e do ativismo do próprio empregado, em muitos casos contra o próprio empregador, os funcionários ou as empresas envolvidas na gestão de uma empresa, elas são julgadas, condenadas pela mídia, mesmo que o devido processo legal não seja cumprido. Então, eu acho que esse exemplo da Rio Tinto, ele é um ponto de muita reflexão para o mundo jurídico e para toda a comunidade, né, corporativa, porque faz a gente refletir, até como advogado. Se eu fosse uma advogada interna da empresa e tivesse todas as autorizações necessárias, qual seria a minha recomendação naquele momento? Fazer o que estritamente a legislação me permitia ou fazer o que eu sabia no meu íntimo, né, que era correto? Então, acho que esse é um exemplo que esclarece um pouco a transição de mindset que a gente tinha do foco de lucratividade, o foco financeiro de uma atividade econômica de uma empresa, para um contexto um pouco maior de em que medida aquela empresa está servindo a comunidade, está fazendo o que é correto e está mantendo, no viés da sustentabilidade, um caminho de atuação sustentável. E uma outra parte interessante disso, que é quem está trabalhando, acho que enfrenta quase que cotidianamente, são o que a gente chama de relatório ou questionário de due diligence. Aquele questionário que você recebe por ser fornecedor ou por ser um parceiro de uma determinada empresa, que faz perguntas sobre todas as áreas do ESG. Então, ela vem e pergunta sobre as suas licenças, ela pergunta sobre as suas políticas de diversidade e inclusão, porque isso está dentro do pilar do social do ESG. E aí, ela pergunta se você tem departamento de compliance, se você tem código de conduta, se você tem canal de denúncia, se você, enfim, todas as questões hoje consideradas importantes ou que são consideradas ícones para você comprovar que tem uma boa governança na sua empresa. E aí, a gente vem num setor que nem esse, totalmente diverso, que você tem uma empresa que é uma pessoa só, pequenininha, e tem uma multinacional enorme. As exigências vão ser as mesmas, as exigências vão ser no mesmo sentido, não necessariamente as mesmas, né? Então, isso é uma coisa importante também de vocês saberem, que não existe assim, vou estabelecer que eu preciso ter relatório de sustentabilidade. Na minha empresa, eu tenho 4 pessoas. Também, se você tiver o relatório de sustentabilidade nessa empresa, ele não vai ter que ser tão igual, tão completo, tão extenso quanto da multinacional. Então, isso já existe até previsão legal para ir adequando em relação ao tamanho da empresa. O que importa é que você tenha, de fato, uma preocupação com esses pilares do ESG e, principalmente, considerando a desejada sustentabilidade. Então, na verdade, diria que o princípio aí da gente observar é se as minhas atitudes são, do ponto de vista de governança, as corretas, mesmo quando ninguém está olhando. Eu gosto muito desse complemento. Isso não é uma questão de você conhecer ou não conhecer lei, né? Também é importante. Na parte ambiental, na parte social, pelo menos obedecer à lei. Para dar um exemplo aqui que não afeta diretamente nenhuma das empresas, mas a gente tem, por exemplo, a lei de cota de PCDs nas empresas, né? A gente sabe que a grande maioria das empresas hoje não consegue preencher a lei de cotas, e pelos mais diferentes argumentos. Não encontro profissional qualificado. Eu não encontro na minha área, não tem como eu ter isso. Eu não tenho PCD, eu tenho na minha empresa, mas não no coração da empresa, aí eu não tenho. Então, quando uma empresa vem e pergunta, então como é que eu faço para atender esse requisito legal? Você tem que baixar
os seus critérios de contratação. Então, eu quero contratar um PCD, mas eu não encontro o PCD que fala inglês, contrata um que não fala inglês e capacita internamente. Então, esse tipo de coisa que antes todo mundo falava, não vai contratar porque não encontra. Hoje em dia caiu muito isso. Então, você não encontra um PCD que possa trabalhar na sua empresa por questões de não consegue permanecer na empresa por tanto tempo. Trabalho híbrido está aí, também veio para ficar. Então, você pode fazer uma contratação diferenciada. Então, eu só queria trazer para vocês que o ESG ele permeia todo esse tipo de requerimento legal, de requisito legal, e a gente tem que dar atenção para esses requisitos. E depois eu passo aqui para a Carol, porque, por exemplo, um selo de integridade é um salvo-conduto, eu ponho o selo da empresa no meu papel timbrado, falo, agora está tudo resolvido, olha, eu sou uma empresa ESG, eu tenho governança, olha aqui meu selo de integridade. Não é exatamente assim que funciona, mas ter um selo de integridade, primeiro que não é exatamente fácil, né? Eu acho que tem uma série de requisitos, não é uma coisa impossível também, mas exige da empresa que objetive o selo um grau de maturidade mínimo em relação às questões do ESG, ou seja, em relação à observância das questões ambientais, sociais e de governança. Então, o legal é isso, o selo de fomento não é que você está blindado, é um salvo-conduto e está tudo lindo. É que você tem um grau de maturidade mínimo para estar ali desempenhando as tuas funções profissionais naquele mercado. E isso já é muita coisa. Se você olha para um país, quando você vê o mapa de corrupção no mundo, o Brasil está lá, vermelhão, né? Então, para a gente amanhã conseguir vender para fora os nossos produtos, a gente precisa dar um tipo de garantia que hoje muitas empresas não estão prontas para dar. É disso que se trata, por exemplo, o selo de fomento. Quer falar um pouco sobre o selo, Carol? Se a Dani queria falar, posso falar? Não, fala do selo, eu tenho umas comentários. Eu até queria fazer também um paralelo, Dani, com essa sua última fala. E a gente fala muito da diferença entre compliance e integridade, né? Porque a gente acha que compliance é só estar conforme, né? Então, se eu respeito todas as leis, obedeço a todos os normativos, todos os regulamentos, fiz o checklist, está tudo ok, não tem nenhum problema, né? E a integridade, na verdade, o programa de integridade vai muito além disso. Ele fala de mudança de cultura, né? Ele fala de acessar esse programa de integridade de acordo com a realidade da empresa. E aí muita gente pergunta... ele fala também de você fazer o que você fala que está fazendo, né? Eu acho que integridade fala muito disso, né? E aí conecta também com o tema governança, que é você, empresa que está emitindo um relatório de sustentabilidade, está efetivamente fazendo o que você está falando que está fazendo, porque a gente percebe com esse movimento de sustentabilidade, todo mundo querendo fazer relatório, e aí começa a onda de greenwashing, rainbow washing, e todas as declarações inverídicas que não estão embasadas com o processo decisório da companhia. E, de pouco a pouco, essas empresas, pelo menos mundo afora, isso não começou a acontecer ainda no Brasil, mas as empresas estão sofrendo ações de acionistas minoritários porque cada vez mais as empresas ou os investidores eles estão declarando que eles estão investindo em determinada empresa com base em critérios de sustentabilidade que estão sendo declarados por essas empresas. Então, a integridade também inclui você fazer efetivamente o que você fala ou declara o repórter que está fazendo. Desculpa interromper. Mas... Não, até achei super boa a tua interrupção. Eu acho legal um outro exemplo, que depois você me complementa, mas as empresas que dão um relatório de sustentabilidade dizendo, 2050 nós vamos chegar a carbono zero, sem papel na empresa e tal. E isso aconteceu no exterior, se eu não me engano, na Holanda. Sei que a Dani conhece bem esse exemplo. E aí a autoridade holandesa chamou a empresa e falou, bom, então isso daqui é uma promessa que você está fazendo. Em 2050 eu vou vir aqui te visitar, você não vai ter papel, você vai estar com carbono zero, você isso. Aí a empresa, não, isso aí eu só estou pretendendo fazer isso, vou caminhar nessa direção. Então, põe no relatório. Isso tem que ser muito claro, muito específico, justamente por conta, inclusive, dos acionistas minoritários, mas também como até para todos os seus pares, os seus parceiros, para quem você vende, para quem você compra, porque hoje em dia,
por que vocês recebem um relatório? Porque o teu contratante quer saber se, contratando você ou o seu outro concorrente, aqui na cadeia produtiva dele, ele está diminuindo emissões, ou ele está contratando uma pessoa que respeita todas as normas relativas à questão social, ou não. Então, ele pode optar. E, nesse sentido, também é muito importante lembrar a vocês que isso também já é uma realidade competitiva, até para quem tem contratos com o governo. Você tem contrato com o governo hoje, se você mostrar que você tem sustentabilidade, que você observa os critérios de governança, você consegue fazer um contrato público. Senão, você não pode nem participar de determinados tipos de licitação, ou você, se tiver um contrato, não consegue renovar. Ah, mas não é um exagero em relação a ESG hoje? Não, porque fora isso já é uma realidade bastante que se impõe de uma forma bastante drástica para as empresas. Então, não dá para ter mais ou menos, né? Vou ter mais ou menos em ordem um determinado pilar. E foi pensando exatamente nessa interação com o governo que o Ministério da Agricultura criou o selo Mais Integridade. O selo está indo para a sua 5ª edição. Hoje, inclusive, é o dia que eles estão se reunindo para decidir as empresas que estão sendo aprovadas ou reprovadas, coincidentemente. E é um selo que premia empresas do agronegócio. Quando eu falo agronegócio, obviamente, o setor pesqueiro está incluído. O Ricardo, inclusive, adiantou que nós tivemos a primeira empresa do pescado premiada no ano passado. Foi um avanço muito grande para a gente, porque dentro do regulamento nós trazemos algumas especificidades do setor. Então, o regulamento foi feito exatamente também para atender a cadeia do pescado. E é uma vantagem competitiva muito grande, né? Porque as empresas podem usar o selo nos seus produtos. É um selinho amarelo bem bacana, né, Ricardo? E as empresas podem usar esse selo e podem divulgar nos seus produtos, divulgar nos seus sites, seus materiais publicitários e dizer, né, para os seus consumidores que essa empresa é aliada e está de acordo com a integridade. Por favor. Ana, se você me permite, bom, já permitiu, né? Eu já interrompi, mas o mapa para o nosso setor, o selo do CIF, já é considerado uma chancela de qualidade para o nosso segmento. Então, essa seria mais uma, né? Para mostrar que realmente a empresa está na trilha da integridade, né? Exatamente. Inclusive, o selo Mais Integridade também passa por alguns dos critérios que o CIF analisa. Uma das áreas lá do Ministério da Agricultura que faz a análise da documentação das empresas que estão interessadas em serem premiadas com o selo Mais Integridade é a Secretaria de Defesa Agropecuária, que é responsável pelo CIF, né? Então, com certeza, o CIF, inclusive, ganhou uma proporção muito grande, é respeitado em muitos países, né? Hoje, o Ministério da Agricultura tem o CIF como um avanço muito grande em relação à fiscalização agropecuária. E, não coincidentemente, os enfoques que nós temos na regulamentação do selo são enfoques ESG. Então, o que eu preciso ter para ser premiado com o selo? Eu preciso ter um programa de integridade implementado, um código de conduta, onde haja treinamento em relação a esse código, um canal de denúncia bem estabelecido, com fluxograma de denúncias, inclusive em relação às denúncias anônimas, um relatório de gestão sustentável, enfim, são vários documentos aí que a empresa precisa demonstrar e apresentar para poder conseguir essa premiação. Carol, eu só queria que você desse o exemplo, que eu acho importante para todos entenderem. Você falou palavras muito complicadas, canal de denúncia com fluxograma bem representado. Ah, mas a minha empresa é pequenininha. Queria que você desse o exemplo da caixinha. É exatamente isso. O que significa, então, um canal de denúncia, né, com fluxograma? Significa, é o passo a passo, né? Então, eu recebi uma denúncia, o que eu faço com ela? Qual é o primeiro passo? Para que área eu posso mandar? Como é que eu vou tratar essa denúncia, né? Eu recebo ela, qual é o tratamento que eu vou dar para ela? E aí o exemplo que a Heloísa lembrou é um exemplo realmente ótimo, que é de uma empresa pequenininha. Minto, ela nem era pequena, ela era uma empresa grande, só que ficava numa área um pouco isolada. Então, a planta ficava numa área onde não havia sinal de internet. A maioria dos colaboradores que estavam lá
não tinham o relacionamento ali com o computador, celular, enfim. E aí eles ficaram tentando descobrir como é que eles iam fazer para que o colaborador tivesse acesso ao canal de denúncias da empresa, né? E aí eles colocaram uma caixinha na recepção da empresa. Passou um mês e não tinha nenhuma denúncia. E aí eles ficaram, poxa vida, como é que a gente vai receber essas denúncias? E aí alguém lá da ouvidoria da empresa teve a ideia de colocar essa caixinha no banheiro, né? Um lugar sem câmera, que garante o anonimato. Sem câmera, garante o anonimato. Geralmente as pessoas não ficam lá, né, socializando, obviamente. Então, é aquele seu momento que você vai lá e deposita a sua denúncia e pode ser uma denúncia anônima, você não vai sofrer retaliação, né? Ninguém vai ver que você está lá na caixinha depositando aquela denúncia. E o canal de denúncia, nesse caso, era uma caixa de papelão no banheiro. O fluxograma era que uma vez por semana alguém passava no banheiro, pegava a caixa, levava para a secretaria e abria a caixa. Então, assim, é só para não ficar... Por favor. Alô. ESG e CIF, Serviço de Inspeção Estadual, Federal, Municipal. O autocontrole de inspeção e ESG vai funcionar? Não quero generalizar, não, mas há irresponsabilidade no mercado, na área de frigoríficos. Vai funcionar isso? Eu não sei te responder isso. Eu adoraria que funcionasse. Todas as indústrias que a gente teve experiência com autorregulação e que a autorregulação funcionou, não precisou ter outra interferência. E aí, por que a autorregulação funcionou? Porque houve comprometimento do setor com um padrão tal de qualidade, houve comprometimento do setor com rastreabilidade, para saber de onde veio, o que veio, como veio. Houve todo um comprometimento espontâneo do setor, que garantia um nível de segurança que se tornou indispensável à exigência de um outro regramento qualquer imposto pelo poder público. Se vai funcionar ou não, a gente só pode olhando na prática. Tem setores que funcionam muito bem. Eu não sei exatamente nesse setor, por ele ser tão heterogêneo, se a gente pegar só a parte de marítima, né, de costa, são 8.000 quilômetros, Brasil de norte a sul, a gente passa por vários Brasis diferentes, né, nesse caminho, fora toda a parte de água doce interna ao país. Eu não sei se a gente, hoje, se a indústria está estruturada de forma suficiente para reconhecer as especificidades de cada um desses lugares e se autorregular. Especialmente porque a gente tem o Davi, né, na verdade, o Davi e o Golias, muito presentes nesse setor. E eu não sei se a autorregulação conseguiria atingir um nível desejado de equidade, de justiça entre os participantes da indústria. Esse é o meu questionamento. Acho que a gente está falando muito aqui em simplicidade, né, em adaptar o programa de integridade à realidade da empresa, mas é importante dizer que tem que ser um simples bem feito, né? Então, nós temos também uma história na verdade, de um amigo, ele é responsável pelo compliance em uma empresa, uma multinacional, e aí ele chegou lá na primeira semana e a missão dele era fazer com que todos os colaboradores recebessem o código de conduta da empresa e assinassem o código. E ele foi fazer isso. Levou lá na planta, entregou o caderninho com o código de conduta para todo mundo, fez todo mundo assinar, ficou super feliz. 5 horas da tarde, estava indo para casa. Passou no banheiro, antes de ir embora, e todos os códigos estavam no lixo do banheiro. Então, assim, é aquela formalização que, no fim do dia, a gente vê que não tem uma aplicação prática, porque se não há um treinamento efetivo, se não é falada a linguagem, né, dos colaboradores, infelizmente, aquilo ali fica só no proforma, né? Eu vou justificar a minha preocupação. Eu visitei, certa vez, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, numa missão profissional de jornalista, eu e mais outro grupo de jornalistas. Não vou citar o frigorífico, que, aliás, foi muito ético. Nós acompanhamos todo o processo, lá do curral, onde o gado é preparado, né, para não se estressar, aquele corredor, onde ele recebe a pancada, né, aí, quando ele começa o corte. Lá na frente, eu percebi que um funcionário,
né? Parou esse gado e descartou. Eu fui procurar saber. Tinha um tumor. Ele descartou esse gado. A empresa foi responsável, foi ética. Mas serão todas? Vai ter essa responsabilidade com essa alta regulamentação, essa alta inspeção? Essa é a preocupação. Hoje em dia, até onde eu sei, o que a gente tem é um funcionário lá do MAPA inspecionando justamente para apurar essas... O que a gente tem, eu acho, só complementando o que a Elo e a Ana falaram, na era da transparência e com o ativismo de todos os stakeholders envolvidos, esse tipo de situação facilmente vazaria para a imprensa. Eu acho que não é que eticamente as pessoas estão se transformando porque o mundo está mudando. A única forma dela não ser responsabilizada, ou a pessoa, a empresa, através da repercussão midiática, qualquer tipo de vazamento de um ato de conduta, né, não adequado poderia ter, é não fazendo. A gente vê a Lava Jato. A Lava Jato foi um grande exemplo disso. Não é que o Brasil se tornou mais ético, é que tudo vazava. Nenhum e-mail que você manda privado para uma pessoa está blindado de estar na primeira capa do jornal o Globo no dia seguinte. Isso é um ponto. Tá? A era da transparência e a repercussão midiática, dependendo do tamanho da empresa, obviamente, isso vai ser ou não uma preocupação, dependendo da exposição da empresa, isso vai ser ou não uma preocupação. Na área de compliance, uma forma de lidar com isso, em empresas ou em qualquer tipo de organização, é o treinamento. Não só o treinamento, mas também a liderança com o exemplo. Então, eu acho que a gente não consegue entrar na cabeça do indivíduo para ter certeza de que ele vai agir eticamente, mas tudo que se pode fazer é agir diligentemente enquanto organização para treinar e compartilhar os valores, né, daquela empresa, daquela organização, para aquele funcionário e monitorar, sabendo sempre da repercussão midiática. Um outro ponto que eu acho relevante também, quando a gente fala com as empresas, em geral, que estão preocupadas com sustentabilidade, o que elas se preocupam? Não só as na Europa ou em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil também. Hoje, com a globalização, facilmente o legislativo de qualquer país pode fazer copy and paste de legislações que estão dando certo ao redor do mundo, como, por exemplo, na Europa, que tem as diretivas super sofisticadas da União Europeia, que estão funcionando no contexto do Green Deal europeu. Elas podem ser replicadas para qualquer país, claro, ou tropicalizando, no caso do Brasil, com os ajustes necessários. Então, quais são as preocupações das empresas? Que ela tenha que interromper ou suspender as suas atividades mediante a edição de uma legislação emergente que ela não teve controle, porque as leis podem ser editadas ou decretos em momentos políticos específicos, até eleitorais, para proteger alguns setores ou até por questões midiáticas também. E o outro ponto é a competitividade. Quanto mais você fizer, maior é a sua competitividade no mercado, que você vai poder mostrar que você, diferente dos seus concorrentes que não estão agindo daquela forma, você está conseguindo se basear em princípios mais nobres, né, de sustentabilidade para se diferenciar da concorrência. E um ponto rapidinho que eu queria falar também é o seguinte: a gente lida com vários tipos de empresas na cadeia de suprimento de vocês em várias áreas. Eu atuo muito na indústria do petróleo. Então, por exemplo, na indústria do petróleo, a gente sabe que é uma indústria que está no radar do debate sobre sustentabilidade. E a gente sabe que uma empresa de petróleo que não decidiu partir para a transição energética, para focar nos renováveis como core business, ela tem dificuldade, por exemplo, de acessar green bond, eventualmente até social bond. O que o mercado financeiro desenvolveu com base nesse conceito de saber que a empresa vai ter um um processo, um step by step? No yoga, a gente gosta de falar do kramas, né? Você vai seguindo o seu processo. Você não começa fazendo uma posição invertida. Você estabiliza a respiração, se posiciona, se sente confortável, coloca o braço numa posição específica e aí depois você sobe o pé. Esse kramas, né, que é a posição, os asanas do yoga, eles servem para a vida, servem para o mundo corporativo e servem também para o contexto de sustentabilidade. O que se desenvolveu nesse contexto que está sendo muito utilizado na indústria do petróleo e, obviamente, pode ser utilizado por qualquer indústria que está nesse processo? Os bancos começaram a desenvolver não apenas os green bonds, os social bonds, que claramente são acessíveis para empresas que já estão atuando com energia limpa ou um trabalho mais sustentável, mas estabeleceram
uma relação com empresas de petróleo ou empresas de outros setores em que a própria empresa estabelece as metas de sustentabilidade dela e os compromissos de sustentabilidade dela, mostrando aonde ela está e para onde ela pretende ir. O banco vai dar acesso mais barato àquela empresa e vai monitorar o cumprimento daquele compromisso. E isso mostra que o mercado já entendeu que as empresas não vão sair da posição que elas estão hoje para uma posição ultra sustentável, que nenhuma indústria consegue fazer isso. A gente está vivendo uma transformação de mindset organizacional que leva tempo, e isso já está acontecendo. Esse recurso transitório já está acontecendo. Então, acho importante vocês terem essa consciência também. Não é que vocês têm que ser super, ultra plus sustentáveis do dia para a noite. Tem o CRAMAS, tem o Step by Step, tem o processo. E isso aconteceu também na Lava Jato. Eu não sei se anunciaram, mas eu e a Elo, a gente trabalhou na coliderança da investigação interna da Petrobras no momento da Lava Jato, durante 4 anos, no aprimoramento dos controles internos da Petrobras. Atuamos para diversas outras empresas no segmento de petróleo, gás e energia. Nenhuma empresa naquele momento, no momento que estava sendo editada a Lei Anticorrupção Brasileira, ela tinha um programa de compliance robusto, estruturado, forte. Elas foram apresentando para as autoridades o que elas estavam fazendo, qual era o processo delas ao longo do tempo. E elas foram sendo acompanhadas por essas autoridades até atingirem ou não o processo de maturidade delas. Então, eu acho muito importante vocês internalizarem isso. E eu já fiz benchmarking com várias empresas de vários setores, no Brasil, na América Latina, no mundo, na Ásia, na Austrália. E eu posso afirmar que nenhuma empresa está 100% pronta para cumprir com todos os requisitos. Daí a relevância da conscientização e do diálogo também setorial, através de associações, e até o convencimento dos que a gente chama os standard setters, né, dos definidores de padrão, sejam os órgãos reguladores, sejam os protagonistas de cada indústria, para ajudarem nesse processo e nessa jornada que está se iniciando agora. Essa discussão ela é muito aprofundada, né? Requer muita atenção, inclusive, do público. Agradeço a todos vocês que permaneceram aqui com a gente. A gente está caminhando para o final do painel, infelizmente, mas tem uma pergunta do público, eu gostaria de passar para que essa pergunta fosse feita. E eu separei com muito carinho aqui, pedi para que ela comentasse um pouco esse tema. A Ingrid, ela conduz um projeto chamado Missão Pesca Artesanal. E hoje de manhã nós falamos sobre a questão da pesca de pequena escala, como ela se insere dentro desse universo. Não sei se é sobre isso que você vai falar exatamente, mas eu vou passar para que ela possa fazer essa última pergunta, então, por gentileza. Boa tarde. Agradeço... assim? Tá bom. Agradeço o Ricardo por ter colocado essa questão no nosso projeto. E, na verdade, são 2 aspectos que eu queria colocar para vocês. A gente, dentro do setor pesqueiro, a gente tem uma participação feminina muito marcada e, ao mesmo tempo, muito invisibilizada, né? São trabalhadoras que, dentro do setor artesanal, acumulam as funções, né, do trabalho reprodutivo, naturalmente, como acontece em outros setores, né? Estão também no trabalho produtivo, mas de uma forma invisibilizada. Elas também estão presentes no setor industrial, muitas vezes como prestadoras de serviço para a indústria, principalmente no beneficiamento do pescado, mas atuando de forma informal, precarizada. Eu queria saber se, nesse selo de integridade, entre os critérios, se está contemplada a questão da equidade de gênero, né, que é muito premente para o setor pesqueiro. E a outra questão que eu queria colocar é relativa a esses sistemas artesanais, né? A gente tem uma questão, esse é o tema principal do grupo, do coletivo Missão Pesca Artesanal, que é a exclusão do processo de regularização sanitária. E aí a gente fala diretamente dos serviços de inspeção, né, em todas as suas instâncias, municipal, estadual, né. A gente tem hoje um arcabouço legal que não contempla as características do setor artesanal, né.
Então, a gente fala sempre de formalizar esse setor, porque a gente tem ali produto de qualidade e a gente tem um setor inteiro que é artesanal. A gente não tem só um produto, a gente tem um modo de vida, né? Então, esse viés ambiental e social, ele é intrínseco a essa atividade, né? Só que a gente tem uma questão de acesso, de políticas públicas que não são adequadas a essa condição do setor. Se há alguma estratégia para alcançar essas pessoas, para não ser mais um selo que eles não tenham acesso, ainda que eles atendam às premissas, né? Então, qual que é a estratégia que está posta? Como é que a gente faz para que não aconteça como um serviço de inspeção? Só antes dela responder, eu particularmente adoro essa questão que você colocou dos pequenos e de manter a produção dos pequenos. Na parte da manhã, eu tinha feito uma analogia com acesso ao conhecimento tradicional. Vamos falar o nome da empresa, porque é super conhecido, é conhecido o trabalho dela, que foi a Natura, que quando ela começou a usar as sementes do Amazônia, as raízes do Amazônia, ela fez todo um trabalho com as ONGs locais e com as detentoras desse conhecimento tradicional, para que o acesso fosse feito de forma sustentável, respeitando essas detentoras do conhecimento tradicional, ao mesmo tempo que eles passassem a adquirir, entender e saber como explorar aquilo. Eu gosto desse exemplo porque, às vezes, a gente tem muitas decepções com o que a gente encontra no governo, mas o papel da CTN-Bio, naquela ocasião, para ajudar a que esse acesso fosse feito de forma delicada, de modo a não alterar, ao contrário, a preservar, inclusive, o aspecto familiar, porque essas pessoas exploravam essa atividade e tinha, tipo, uma curandeira ali da região, que todo mundo ia, que chá que eu faço para isso, que eu tomo para aquilo e tal. Então, tinha até um respeito, assim, muito grande em relação a essas pessoas. E esse trabalho foi muito bem feito, são coisas que a gente gosta de lembrar. Então, assim, eu não sei, agora a Carol responde, como é que o selo poderia, ou se ele conseguiria, mas a gente tem sempre esse trabalho como um paralelo, como um caminho aí que talvez a gente possa seguir para esse caso específico. Ingrid, né? Ingrid, em relação ao artesanal, nós temos o selo Arte, né? Eu não sei se você conhece, mas o Ministério da Agricultura tem o selo Arte. Eu acho que o selo Arte, eu acho que, inclusive, a gente pode marcar para conversar melhor sobre esse selo específico, porque ele traz padrões e parâmetros super bacanas para ações de inclusão como essas que você colocou. Mas, em relação ao selo Mais Integridade, nós também temos espaço para essas questões em 2 requisitos específicos. Um dos requisitos já foi falado aqui, que é o relatório de sustentabilidade. O relatório de sustentabilidade bem feito, ele permite que você traga essas peculiaridades e essas particularidades da empresa. Então, hoje, nós temos um modelo básico de relatório de sustentabilidade, mas ele pode, sim, trazer essas ações aí que você colocou, de inclusão de gênero e qualquer tipo de inclusão propriamente dita que seja específica dessa empresa. Então, às vezes, a gente recebe o questionamento de algumas empresas do tipo, eu não faço gestão de resíduo sólido, de resíduo animal. O que eu coloco aqui no relatório? Você vai colocar que você não faz, né? Mas o que você faz? Você tem algum resíduo, nem que seja reciclável, algum resíduo você produz. Então, o selo permite que você não fique amarrado a essas questões e consiga trazer essas especificidades. E o outro ponto é em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a igualdade e a inclusão de gênero, eu só não vou lembrar o número agora de qual é o ODS, mas entre os 17, a inclusão de gênero está lá. E entre também os requisitos do selo, a empresa precisa obedecer pelo menos 2. Então, aí, a gente, obviamente, não pôde trazer, mas são mais ou menos 24 requisitos que a empresa precisa apresentar. E, dentro desses 24, um deles é de que ela obedeça e invista
no atendimento de 2 dos ODSs. Então, essa parte social, essa questão social tá bem presente, bem forte, e com certeza pode ser um diferencial e aí um braço forte para apoiar a empresa na aplicação da documentação e na consequente premiação, né? Eu queria só fazer... eu queria fazer só para a gente fechar um ponto relevante, que é o seguinte. É a 5. Então, todo esse processo, né, que a gente está vivendo, ele passa pelo profundo autoestudo da empresa e autoconhecimento, né? Então, lá no Reino Unido, por exemplo, as empresas, as consultorias já estão desenvolvendo um procedimento de Life Cycle Assessment, para que as empresas consigam fazer uma avaliação de qual é o impacto ambiental, social da atividade dela. E aí, a partir desse autoconhecimento, elas vão designando as atividades que têm que ser feitas para aprimoramento, né? Então, acho que é importante, ao invés de... Fico brincando toda hora do yoga, mas ao invés de fazer uma posição que o pai, o filho, o cachorro, todo mundo segurou para você tirar uma foto e postar no Instagram e cair dali a 2 minutos, que é o relatório, você efetivamente fazer algo que é sustentável, que é verdadeiro, e somente reportar ou somente pleitear um tipo de selo quando você tiver minimamente informações que são sustentáveis e refletem a realidade. E o selo, ele não tem essa divisão por faturamento, quantidade de funcionários, por robustez da estrutura organizacional da empresa, né? Na verdade, a única exigência é que seja efetivamente uma empresa, tenha CNPJ constituído com sede no Brasil, mas não é preciso ter essa estrutura totalmente robusta. Então, nós temos hoje empresas com 10 colaboradores premiados e com 10 mil. Então... Mas o que eu entendi da pergunta da Ingrid, me corrija se estiver entendido errado, não é só em relação ao selo, é o que mais existiria, e acho que a gente pode pesquisar e voltar para você, que possa ajudar essa iniciativa voltada apenas para as mulheres e essa invisibilidade, porque se a questão é de invisibilidade, é difícil você chamar atenção para o problema e para receber um auxílio ou uma ajuda de alguma forma. Eu acho que aí a gente tem que pesquisar que tipo de programa, se é que existe algum, ou qual seria um caminho que a gente poderia te indicar para enfrentar essa situação específica. A gente costuma muito dizer aqui que transparência é o melhor desinfetante para qualquer situação. Mas o que te adianta a transparência se sua questão é invisível? Então, foi nisso que eu fiquei aqui pensando desde que você perguntou. Então, eu acho que antes da gente se preocupar com a transparência, a gente precisa tornar visível. E acho que é isso que é o esforço que a gente precisa ver. E aí eu realmente não sei para te responder, mas a gente pode procurar, a gente volta a falar. Então, eu acho que eu não esperava que tivesse uma estratégia, claramente, né? É uma estrutura pensada em empresa, e mesmo que sejam pequenas, e aí a gente parte da formalidade. Mas só chamar atenção, né, para essa possibilidade também, né? A gente tem todo um setor que não é o único, a gente tem vários sistemas que são artesanais, onde há muita informalidade e que a gente precisa olhar, a gente precisa reconhecer, ver o que tem lá, como é que funciona, para isso começar a contar, né, a fazer parte, né, a ter o pertencimento. E aí você comentou sobre o selo arte, né? O selo arte foi pensado para produtos artesanais, para receitas tradicionais, então não enquadra exatamente, né? A gente traz uma questão de um setor inteiro que trabalha de forma artesanal, mas com produtos que são produtos comuns, e todo o litoral tem, é o camarão descascado, é o filé. Então, assim, você não tem... Em alguns casos, você tem uma receita tradicional, você tem um processo que é tradicional, mas isso não é nesse aspecto. Assim, é mais uma provocação para que a gente possa olhar também para essas situações e reconhecê-las e ter estratégias para que elas sejam premiadas, né? Para que elas sejam certificadas de alguma forma. Mas muito obrigada, viu, pela resposta.
a gente realmente vai ter que encerrar, né? Se você quiser fazer um fechamento, por gentileza, bem rapidamente, para a gente poder passar para o próximo painel. Gente, então a gente agradece mais uma vez, nos mantemos à disposição. Nosso contato, imagino que esteja aí, né, Ricardo, na divulgação, né, do evento, entre os patrocinadores. Estamos à disposição para tratar de como é que esses pilares podem ser implementados e, inclusive, além, não só em serviços, mas para trocar ideias, inclusive, essa aí que a Ingrid colocou é muito importante e muito cara para nós também dentro do escritório. A Elô, acho que não comentou, mas ela é a responsável por todas as ações de inclusão e responsabilidade social dentro do nosso escritório, né, de inclusão de PCDs, enfim. Então, é um tema que também é muito caro para nós. Agradeço a participação e a atenção de todos vocês. Ricardo, mais uma vez, pela confiança no nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada.